Quando falamos sobre a divisão entre espaço público e espaço privado, de pronto pensamos no espaço da casa, da família e como as mulheres são inseridas nessa realidade de forma muito desproporcional. Ou seja, a explícita desigualdade de gênero que se dá já dentro desse espaço, a princípio, universo micro, mas que na realidade é espaço macro, pois ali se expressa todo o conceito fundante do patriarcado e do capitalismo. Nosso tema de hoje é um tema que tem sido cada vez mais discutido publicamente. Inclusive, foi o tema da redação do Enem no ano de 2023, que foi Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Falaremos também sobre o trabalho reprodutivo das mulheres, trabalho estabelecido quase como algo natural às mulheres. Por que será que as mulheres participam menos do mercado de trabalho remunerado e formal? Isso é uma escolha? A quem interessa a dependência ou independência financeira de uma mulher e quais os efeitos disso na sociedade e na economia? Dados mostram que a desigualdade de gênero não vem sozinha. Pessoas racializadas, especialmente mulheres, têm mais dificuldade de acessar o mercado de trabalho. Qual o impacto disso para a autonomia econômica das mulheres? Olá, eu sou Mariana Basted, sou coordenadora de programas da Sépia e esse é o 7º episódio do podcast da Sépia, Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação. Em nosso podcast anterior, falamos sobre educação sexual abrangente a partir da experiência, vivência e compartilhamento de adolescentes. Depois confere lá, curte e deixe seu comentário. É super importante para a gente ter o retorno de vocês sobre as temáticas trazidas aqui no podcast da Sépia. Para dialogar com a gente hoje, convidamos Lucilene Morandi, professora associada da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense. Lucilene também é professora do programa de pós-graduação em Economia, coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Gênero e Economia da UF, vinculada ao Women and Gender Forum, da Society of Advancement of Social Economics. Além disso, faz parte da Rede Brasileira de Economia Feminista e da Rede Caleidoscópio, Rede Nacional de Estudos e Pesquisas Feministas, transfeministas, antirracistas, transdisciplinares e decoloniais. Bem-vinda, Lucilene. Obrigado pelo convite, Mariana. É um prazer estar aqui. Que bom. Também convidamos para refletir conosco nessa temática de hoje Marcele Porto. Marcele é pesquisadora da temática empreendedorismo feminino, cursando doutorado em economia na UF, atua com foco em educação empreendedora e empoderamento feminino, e em pesquisas acadêmicas que propõem estudos concernentes às mulheres e mercado de trabalho, mais especificamente no que diz respeito ao empreendedorismo feminino, economia feminista, teorias feministas e políticas públicas para as mulheres. Desde 2023, coordena o eixo Empreendedorismo Feminino na Superintendência de Autonomia Econômica da Secretaria Estadual da Mulher do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Marcele. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com tantas mulheres incríveis. Uma honra ter vocês aqui. E a honra também de ter aqui a Juliana Martins, bacharel em Direito e defensora de direitos humanos. Sua atuação em advocacy foca especialmente em raça, gênero e território. Juliana trabalhou desenvolvendo campanhas de mobilização social e gerenciando projetos em diversas organizações. Ela tem experiência na gestão pública, atuando na Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo, onde contribuiu para políticas voltadas para juventudes negras e periféricas. Atualmente, Juliana reside no Rio, onde é assistente de coordenação de políticas públicas para meninas e mulheres negras, cis e trans em crioula. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada também em fazer parte desse podcast com tantas mulheres potentes. Vou aprender muito, tenho certeza. Que bom, estamos todas felizes aqui de estarmos juntas. E temos também a participação da Cíntia Matos, que é pedagoga, educadora popular, empreendedora social, fundadora da Casa Cuidado, um espaço de empreendedorismo feminino e economia solidária, idealizadora da metodologia do cuidado, que atende a região no Parque Paulista, na Baixada Fluminense. Cíntia é mestranda no programa de pós-graduação em Cultura e Comunicação em Periferias, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, e é formada pela Universidade das Quebradas, programa de extensão em Arte, Cultura e Inovação, da UFRJ.
Cíntia é parceira da CEPIA de longa data, já participou da formação de facilitadoras no ano de 2018. Seja bem-vinda, Cíntia. É um prazer, uma honra, né, retornar a essa casa, né, e saber que a gente vai ter um tempo aí com mulheres incríveis e poder compartilhar um pouco do nosso cotidiano aqui. Vai ser muito bom. Eu estou muito ansiosa por esse dia. Bom, começa esse episódio reverenciando as reflexões e potencialidades dessas mulheres que aceitaram o convite da CEPIA, que estão aqui conosco para debatermos essa temática tão vasta. Acho que podemos começar com uma pergunta para destrincharmos o conceito de trabalho produtivo e de trabalho reprodutivo, a famosa divisão sexual do trabalho, e que permite às pessoas que estão chegando nesse tema agora entender um pouco o conceito de força de trabalho introduzida pelo capitalismo. Vou passar a bola inicial aqui para Lucilene Morandi. Bom, a divisão teórica entre o que é trabalho definido na teoria econômica, a teoria econômica define trabalho apenas o trabalho remunerado. Só quando a gente faz estatísticas econômicas, a única estatística que é considerada é a de trabalho remunerado, é a única que entra no PIB, por exemplo. O trabalho não remunerado, a economia feminista, um dos primeiros movimentos das mulheres e uma das primeiras propostas da economia feminista foi justamente definir o trabalho realizado dentro de casa, os afazeres domésticos, definir como trabalho. Ele não era reconhecido como trabalho. Então, o primeiro passo da teoria econômica feminista foi mostrar que o que as mulheres realizavam dentro de casa era, sim, trabalho. E como que elas provaram que era trabalho? Porque quando esse trabalho não é feito pelas mulheres da família, ele é comprado no mercado. Então, quando você não almoça em casa, você compra a refeição na rua. Quando alguém da família não toma conta, não cuida da criança, do bebê, você vai ter que comprar esse trabalho em algum lugar, ou numa creche, ou uma pessoa para substituir. Então, essa foi o primeiro passo, digamos assim, para trazer a discussão sobre trabalho, o que é trabalho e a importância do trabalho das mulheres para dentro da teoria econômica. Foi esse primeiro passo da teoria econômica feminista, que foi um passo bastante importante. Esse trabalho que é realizado pelas mulheres, ele ainda é invisibilizado dentro da economia, ele não é visível, ele não aparece. A gente tem o resultado dele, que é as pessoas com melhor nível de bem-estar, porque alguém fez o trabalho dentro de casa. Os afazeres domésticos, eles contribuem para o bem-estar das pessoas. Tem a refeição pronta, a roupa passada, a casa limpa, a cama arrumada, a criança educada e tratada, alimentada, assim como as pessoas idosas ou pessoas que precisem de alguma atenção especial por doença ou por alguma incapacidade. Então, o primeiro passo é a gente perceber que esse trabalho existe, trazer esse trabalho da invisibilidade, torná-lo visível. O segundo passo é entender que ele é trabalho, porque ele contribui, ele gera bens e serviços, ele gera refeição, roupa lavada, ele gera cuidado. E, a partir de então, o que a economia feminista foi tratar era o impacto desses afazeres domésticos e cuidado na vida das mulheres. Esse trabalho que beneficia, digamos, a família inteira, ele tem um custo diferenciado para cada membro da família. No geral, o custo é maior para as mulheres da família, porque elas são históricas, sociologicamente vistas como as responsáveis pelos trabalhos de afazeres e de cuidados. Isso já ficou meio que definido lá atrás, é uma discussão meio longa, mas historicamente ficou separado, então as mulheres ficaram com o trabalho de cuidados e o trabalho de cuidados dificulta a participação das mulheres no mercado de trabalho remunerado, tornando as mulheres mais dependentes economicamente dos homens da família. Esse é um primeiro passo. O movimento de mulheres, ele tratou de
trazer direitos iguais para as mulheres, dentro do casamento, elas terem o mesmo poder de decisão sobre o dinheiro, sobre o destino dos membros da família, o que fazer. Então foram ganhos que o movimento feminista foi conquistando ao longo do tempo e que tem a ver com mudança de legislação, direito ao divórcio e direito à herança, né, e outros direitos que foi conquistado pelos movimentos feministas. Então, de um lado, a gente tem as mulheres responsáveis pelo trabalho não remunerado e, por causa disso, participando menos do trabalho, do mercado de trabalho remunerado, ficando mais economicamente mais dependente. E quando elas participam do mercado de trabalho remunerado, elas têm que buscar um trabalho que seja possível de ser coordenado junto com o trabalho não pago, o trabalho realizado dentro de casa. Então, por causa disso, as mulheres estão, a maioria, quando a gente olha emprego informal, a maioria das mulheres tem uma participação, uma sobre-representação das mulheres nesse mercado de informalidade, e as mulheres com menor renda, se tornando economicamente dependente, tem um outro impacto. No Brasil, por exemplo, quando a gente olha famílias monoparentais, onde tem apenas um dos pais presentes, com crianças pequenas, 90% das famílias monoparentais em que existe crianças menores de 14 anos, 92% das famílias são chefiadas por mulheres. Então, se as mulheres, quando separam dos seus maridos, esposos, companheiros, geralmente elas ficam com as crianças, isso tem um impacto na possibilidade dela continuar a estudar, dela trabalhar, porque ela está com as crianças. Então, quando a gente olha pobreza, por exemplo, a gente vai ver que as mulheres têm mais representação entre as pessoas de menor renda do que os homens, em parte porque elas estão responsáveis por esses cuidados. Então, discutir como a gente tem que integrar o cuidado como algo que faz parte da vida de todas as pessoas e pensar como redistribuir socialmente o cuidado, reduzindo o impacto num grupo específico. Ele é um trabalho que passa a ser entendido como se fosse algo natural das mulheres fazerem dentro das famílias e, portanto, é um trabalho que é invisibilizado e não remunerado. E assim, mantém-se essa ausência dela no mercado de trabalho, não estou nem falando só o informal, a ausência do mercado de trabalho, ou a participação nesse mercado precária, né, sem qualquer garantia trabalhista, por exemplo, né, quando a gente fala em formalização de trabalho, é nesse sentido, carteira assinada, garantias, né, previdenciárias, e essas mulheres estão fora desse lugar. Você e a Ildete Pereira de Mello, que são pessoas que são referência nesse tema, né, falam muito da possibilidade de que, se esse trabalho fosse remunerado, com certeza teríamos um aumento do Produto Interno Bruto do Brasil, né, do PIB. E lembro de vocês falando como esses dados e essa linguagem da economia podem ser aliadas para trazer uma melhor compreensão e visibilidade para esse assunto pela sociedade e pelos governos. Como é que, assim, vocês pensam, como a gente pode mensurar financeiramente esse trabalho? Bom, como eu falei, o PIB só considera o trabalho remunerado porque ele pega as estatísticas de renda, todas as rendas recebidas na economia, é uma forma de você estimar o PIB, a renda nacional, e, portanto, o trabalho não remunerado está fora dessas estatísticas. Mas, como eu falei, esse trabalho não remunerado, ele gera benefícios, ele gera bem-estar, ele gera serviços e produtos. Então, uma forma é a gente tentar dar um valor a esses bens e serviços produzidos pelo trabalho não remunerado, é uma forma da gente perceber quão valioso é esse trabalho. Então, no mundo inteiro, a estimativa do trabalho não remunerado, se ele fosse incluído no PIB, o PIB cresceria entre 11% e 12% a mais, até 42% a mais, que é a estatística da Austrália. No Brasil, as estatísticas estão em torno de 13%, então se o PIB é de 1 trilhão, aumenta aí 13%, que é o que não está sendo considerado nessa estatística global de toda a riqueza gerada na economia. Na verdade, a gente está somando toda a riqueza, mas excluindo uma parte significativa dela. 13% é maior que alguns setores da economia. Então, o setor do trabalho e afazeres e cuidados não remunerados é um setor muito significativo na economia. Além disso, a gente tem que atinar que essas estatísticas, elas são aproximadas e possivelmente menor do que o valor justo, porque elas são feitas geralmente ou com o valor do trabalho correspondente, que no Brasil seria quanto que eu pago por hora para uma empregada doméstica,
que é um trabalho também de baixa remuneração, e isso tem a ver com desigualdade de gênero, né? Aquela história de as mulheres fazem o trabalho dentro de casa, os homens fazem o trabalho na rua. Essa diferença entre trabalho remunerado e não remunerado também trouxe uma hierarquização. O trabalho realizado dentro de casa é visto como um trabalho menor, é coisa de mulher e é pouco importante. É algo que qualquer um faz, não precisa nenhuma qualificação, esquecendo-se que esse é um trabalho diário, cotidiano, que tem horário, a criança tem horário para ir para a escola, a criança tem horário para jantar, para dormir, as pessoas têm horário para comer. E esse olhar para o trabalho não remunerado das mulheres como um trabalho menor se reflete diretamente no trabalho das pessoas que trabalham com o emprego doméstico, que vão ter uma baixa remuneração. Para se ter uma ideia, algo assim assustador, as empregadas domésticas só vão fazer parte da força de trabalho a partir de 2013. Então, até 2013, elas não eram trabalhadoras, elas eram, não sei, qualquer coisa, né? E por ser um trabalho menor, por a gente considerar que esse trabalho é um trabalho não importante economicamente falando, a gente também não dá importância à pessoa que faz esse trabalho de forma remunerada. Então, na média, a gente paga mal as pessoas que fazem o trabalho doméstico e também cuidadoras, as babás, as pessoas que cuidam de idosos, e muitas trabalhadoras domésticas fazem isso simultaneamente, né? Fazem o afazer doméstico e o trabalho de cuidado e recebem um salário só e um salário menor. Então, quando a gente remunera esse trabalho realizado pelas mulheres, usando como referência o salário das empregadas domésticas, o que acontece é que a gente está subvalorizando. Exatamente. Então, se a gente usasse salários maiores ou uma referência, né, de um salário mais alto no mercado, certamente, ao invés de 13%, a gente chegaria em valores muito maiores. Eu queria trazer um ponto que a professora traz, que eu acho que é fundamental quando a gente fala sobre o trabalho remunerado, o trabalho não remunerado e o porquê que essa lógica que a gente vive dentro do sistema capitalista faz tanto sentido para o capital. Quando a gente olha para o histórico do movimento feminista e coloca uma perspectiva de recorte de raça, né? O que o movimento feminista negro traz é que este trabalho é precarizado e mal remunerado porque ele é fruto de um processo histórico pós-abolição que ficou alocado a sobrecarga deste trabalho para as mulheres negras. Uhum. Quando a gente olha para as famílias, para as estruturas das famílias, hoje, majoritariamente são famílias mais de um filho dentro dessa estrutura familiar. Essa família é uma família negra e ela é monoparental. Então, o trabalho ele é dobrado. E quem exerce esse trabalho doméstico são mulheres negras. E quando não, elas produzem economicamente dentro do trabalho doméstico e também tem a sobrecarga do trabalho não remunerado dentro de casa. Uhum. Então, eu acho que isso estrutura uma forma de pensar e fazer a manutenção do próprio racismo. Não dá pra gente pensar hoje em política nacional do cuidado no Brasil, ou plano nacional de cuidado, ou qualquer coisa nesse sentido da ideia de cuidado, sem racializar esse debate e sem compreender que todas as estatísticas, seja do acesso a direitos fundamentais, né, que são os direitos humanos, saúde, assistência social, educação, quando a gente olha para a questão da creche, ela precisa considerar que este trabalho, que esta política precisa refletir em raça, gênero e território. Uhum. Porque se não refletir dentro desse processo, a gente vai estar tapando o sol com a peneira. Uhum. A gente vê, por exemplo, um dado que faz um contraponto a esse trabalho, que nos anos 90, a maior presença das mulheres e das meninas dentro das universidades públicas são a presença de mulheres negras. Então, a lei de cota faz um efeito direto nessa estrutura e na mobilidade dessa estrutura de desigualdade. Uhum. Porque principalmente são as primeiras dentro de uma geração familiar a estar dentro da universidade, seja ela pública ou privada, e as primeiras a gerar uma outra renda que vai fazer com que a modalidade social ela avance. Dentro desse processo, a gente consegue ver famílias às vezes sendo gerenciadas financeiramente por uma jovem. Uhum. Numa faixa de 30, ao longo da formação de 23, a aproximadamente 30, 31 anos, com uma primeira formação, com uma primeira graduação. E esta pessoa, às vezes, gerencia uma família todinha, também
dentro de uma dinâmica da sobrecarga. Então, o cuidado, novamente, retorna para as mulheres negras, para este trabalho doméstico, que é mal remunerado, que é mal considerado, que demorou muito tempo para ser seletizado, ter direitos trabalhistas. E hoje, novamente, ele se discute dentro da política nacional de olhar para o cuidado como um direito, numa perspectiva econômica, onde vai precarizar novamente. Então, o que a gente tem debatido em Crioula é que trabalhadoras domésticas, cuidadoras, enfermeiras ou trabalhos de assistência social, as próprias assistentes sociais, elas precisam ser valorizadas para que se eventualmente o cuidado de fato for olhado como um direito, né, o projeto de lei for aprovado, planos nacionais e municipais, estaduais forem aprovados, que este trabalho do cuidado não seja precarizado ainda mais. Eu queria complementar um pouquinho o que ela falou. Tá. Porque quando as mulheres vão para o mercado de trabalho, se a gente não tem uma estrutura de cuidados, elas têm que terceirizar o cuidado. E elas vão terceirizar para uma outra mulher. E geralmente uma mulher de faixa de renda menor que ela. E como as mulheres entram no mercado de trabalho e o salário médio das mulheres é em torno de 30% menor do que o dos homens, elas vão pagar menos para a mulher que vai substituí-la. Então, e em países em que houve pessoas escravizadas, como o Brasil, por exemplo, há uma interseccionalidade entre gênero, raça e renda. Então, como eu falei, a pobreza no Brasil é feminina e negra e racializada, né? Então, existe uma estrutura. Quando a gente não tem a estrutura de cuidado, a própria independência das mulheres de irem ao mercado de trabalho implica em colocar outra mulher no lugar onde ela estava antes. Então, não é uma liberação total feminina, mas é apenas em parte. Então, o que ela estava falando é muito importante nesse sentido, né? A gente tem que ver como que, nesse todo, como que é uma rápida reprodução da precarização. Isso. Por isso que a gente precisa de uma política de cuidados, por isso que a gente precisa de creches de tempo integral, de escola até 14 anos de qualidade de tempo integral, principalmente nas áreas, como você falou, a desigualdade tem tudo a ver com o território. Nas áreas onde tem menor renda, é ali que a gente precisa de creches e escolas de tempo integral. Até o trabalho o trabalho informal, né, que seria o CNPJ, que a gente fala do MEI, do microempreendedor individual, que nunca o microempreendedor individual nunca é individual, porque ele não consegue dar conta dessa estrutura de um trabalho individual, ele ser mais valorizado, né? Sim. É isso. Se você for olhar para as feiras, por exemplo, de empreendedorismo social hoje, ela é basicamente pautada por mulheres e mulheres negras. Então, como que a gente também valoriza e melhora e qualifica esse espaço que é um espaço de empreendedorismo, sabe? Essa é a minha próxima pergunta, até. Estava aqui no meu roteiro, que eu queria até, assim, também ouvir Cíntia e ouvir Marcélia, né? Quer dizer, como empreender a partir de um lugar de sobrecarga, de estafa, que as mulheres sustentam a casa, elas são as mães solo, são as que ainda, né, não conseguem se estabelecer na economia formal. A Lucilene falava, eu pensava, a gente antigamente falava dupla jornada. Eu acho que isso agora aumentou, principalmente pós-pandemia. Eu acho que são várias jornadas, uma atrás da outra e simultâneas. Eu acho que se aprofundou uma dimensão de sobrecarga, assim, não só na profundidade, mas na intensidade, né? Então eu queria ouvir um pouco de Cíntia e Marcélia. Eu acho interessante trazer que a gente vem vivendo um percurso histórico e que é um percurso histórico de avanços. Ainda que a gente tenha muitos desafios, a gente tem também muitos avanços. Então, se a gente olha para as possibilidades e para os direitos das mulheres, é uma história construída muito recente. Então, se a gente pensar que só em 88 a Constituição diz que direitos e deveres são iguais para homens e mulheres, eu já era nascida, inclusive. Então, poxa, tem pouco tempo. Muito pouco. E quando eu começo uma curiosidade investigativa, minha curiosidade investigativa vem da pergunta de como donas de casa fazem para gerenciarem seus negócios. Como donas de casa podem também ser donas de negócios. E aí eu acho que já começa um grande problema, porque que empreendedorismo é esse? Quem é essa mulher empreendedora? De que empreendedor estamos falando? É muito complexo nós colocarmos todas as mulheres dentro
dentro de uma mesma caixa e de uma mesma ótica. E durante muito tempo isso foi feito. Então, o trabalho de cuidado, ele vai atravessar o potencial dessa mulher na atividade profissional dela de diversas formas, independente da classe social e econômica que ela tiver. E a gente precisa ter o cuidado, principalmente na política pública, de entender que para cada lugar dessa mulher vai existir um lugar diferente. Eu defendo, e aí a Lucilene aqui é minha orientadora, defendo muito que esse ser mulher empreendedora é um lugar social do século XXI. E muitas vezes a gente acaba misturando tempos históricos nas análises. Quando você pensa que a lei do microempreendedor tem 15 anos mais ou menos, uma mulher que costurou a vida inteira e botou a filha para o exterior, por exemplo, para natação e etc., e que antes falava, eu não faço nada não, eu só sou dona de casa, como se dona de casa não fosse nada, hoje provavelmente ela vai dizer, eu sou empreendedora, eu sou dona de um negócio, eu tenho um CNPJ. Então a gente vem numa evolução de uma construção onde essa mulher que consegue olhar para esse fazer produtivo, né? O fazer do dinheiro, desse colocar o dinheiro dentro de casa, dentro do orçamento doméstico, que foi um lugar que ela sempre teve participação desde que o mundo é mundo, ela agora tem um lugar para chamar de dela, que é esse lugar social da empreendedora, mas que num discurso do capitalismo, um discurso que vem sendo construído, ele vem sendo construído num lugar de precarização, principalmente cruzando as perspectivas teóricas. Mas na perspectiva do empírico, da vivência, nas pesquisas qualitativas, o que você percebe são que as mulheres que se posicionam enquanto empreendedoras são mulheres que, em geral, elas têm um CNPJ, elas têm um negócio, uma compreensão do que é ter um negócio, e elas têm um lugar no mercado de trabalho para chamar de seu. Normalmente elas engravidaram, elas não conseguem voltar para a CLT, elas não conseguem voltar para o emprego formal que elas tinham e elas passam então a observar oportunidades no mercado e empreender. Existem também outras diversas mulheres que empreendem de outras formas, que são empreendedoras sociais, que são empreendedoras negras. Tem vários segmentos dentro dessa perspectiva do empreendedorismo feminino. Mas, em geral, quando a gente olha apenas o número, a empreendedora que hoje é retratada, se você conversar com essa mulher, ela não sabe nem o que é empreendedorismo. Então, eu acho que é uma discussão inicial que precisa ser aprofundada, que está totalmente entrelaçada ao trabalho de cuidado dentro da perspectiva que essa mulher ela dedica menos horas ao trabalho dela, ao negócio dela, porque ela tem outras múltiplas atividades correlacionadas ao cuidado, mas que cada vez mais essa mulher está ganhando um espaço social diferente e que ainda precisa de bastante desenvolvimento e principalmente ser comunicado de forma diferente. Porque são essas mulheres que quando a gente faz, vamos fazer um curso de empreendedorismo, são essas mulheres que a gente encontra nesse curso. São mulheres que têm pós-graduação, são mulheres com ensino superior completo. A gente acabou de fazer, e a Lucilene revisou, uma pesquisa com empreendedoras do estado do Rio de Janeiro, que teve uma base de dados de quase 2.000 respostas entre abril e julho, e essas mulheres, a maior parte dessas mulheres, ainda que elas sejam da classe D e E, elas são as provedoras financeiras dos seus lares, mais de 49% dessas mulheres. E eu acho que o grande desafio é dar estrutura para que essas mulheres consigam empregar outras pessoas, consolidar os seus negócios e fazer com que a sua força produtiva seja realmente reconhecida. Porque já finalizando, pensando no universo do Rio de Janeiro, que é o estado mais feminino do Brasil, é o estado que tem o maior percentual de mulheres empreendedoras do Brasil e que só 9% dessas mulheres empregam outras pessoas, a gente tem um grande grupo de trabalho que é autônomo e individual e economicamente não é percebido, porque quem é percebido é quem gera emprego e aí entende-se que gera renda. Eu vou fazer um link até para passar a bola para a Cíntia, né? Eu comentei aqui que a Cíntia participou de uma formação da gente, da Sépia, em 2018, uma formação de facilitadoras, e era muito curioso, e eu vou fazer uma analogia ao que você está trazendo,
que as mulheres se considerem com experiência de liderança e tal. E aí várias colocam, não tem experiência de liderança, mas elas vão descrevendo o que elas... Quando elas vão descrevendo o que elas fazem, são todas mulheres líderes, mas elas não se veem assim. Então, o que eu entendi que você falou, né, também um pouco fazendo esse paralelo, que são mulheres que na experiência, na prática, elas são empreendedoras, elas sabem que elas são, mas elas não se encaixam nesse conceito teórico, né? Não só porque não se encaixam, porque talvez, e eu acho que aí é uma coisa para a gente pensar por quê, né? Não estou falando nem dos entraves burocráticos, porque acho que tem entraves burocráticos, né? De conhecimento, de ter CNPJ, e elas não se reconhecem nesse lugar, né? É então, um entrave quase cultural. Exatamente, é como se tivesse assim, um certo abismo entre uma prática, que é o que realmente acontece, de um conceito que está distante, que às vezes elas não se veem nesse lugar, ou até se veem, mas não sabem como chegar, né? Então, acho que é um pouco isso que você tá trazendo também, né? Eu acho que tem muitos pontos culturais também. Então, por exemplo, quando a gente vai para o interior, a gente percebe muitas mulheres que são sócias dos seus maridos extraoficialmente. Porque se esse marido vai para uma negociação com as ideias da mulher, essa negociação não é aceita. Então, ainda hoje, ainda no século XXI, a gente ainda tem... A gente acaba olhando muito o que está no nosso entorno, na metrópole, mas principalmente mais para o interior, a dinâmica de poder entre homens e mulheres ainda é muito acirrada. É muito engraçado, porque o quanto que o empreendedorismo acaba sendo um lugar de legado, né? Eu fico observando, por exemplo, minha avó é costureira. A minha avó, Dona Maria do Carmo, tem mais de 70 anos e ela foi desquitada. Ela desquitou numa época no interior de São Paulo, que ninguém desquitava. Ela, durante a vida inteira dela, costurou, até hoje costura. Mas assim, hoje, meu pai, ele é protético e ele é empreendedor. E ele se vê dentro desse lugar do empreendedorismo, né? O quanto que a gente, isso, né, uma analogia, esses direitos, eles avançaram dentro do processo de colocar essa mulher num lugar do mercado de trabalho, ou melhor dizendo, não sei se no mercado de trabalho, porque entra no lugar da CLT, CNPJ, que acaba se confundindo do que seria esse mercado de trabalho, mas coloca essa mulher como a principal geradora de renda da estrutura familiar. E essa geração de renda internamente, sendo uma mulher, né, uma mãe solo, desquitada, divorciada, que fazia praticamente a renda todinha familiar com 4 filhos. Então, isso fez com que, dentro da formação da minha família, da minha estrutura de família, que eu, por conta do dinheiro especificamente, né, da geração de renda do capital, avançasse na minha família como um todo, todas as minhas primas e a minha irmã, e os meus primos é a primeira geração que está dentro de uma formação universitária. Então, quando a gente vê este trabalho que é dito como não remunerado, sim. faz com que as desigualdades, né, que a professora traz, sociais, elas... não que elas sejam sanadas, que eu acho que esse não é o ponto, mas você faz uma transformação dentro da perspectiva da modalidade social, de fato, sabe? E eu vejo mulheres negras ou não mulheres dentro desse espaço com muita qualificação, mas que não se veem como empreendedoras, porque isso acaba sendo uma própria cultura do patriarcado e do machismo, de falar que quem empreende é o homem, quem é o empresário é a figura masculina. E nesse lugar do empreendedor, só complementando, o homem ele tem a característica autônoma e individual ao longo da história, na construção civil e em outros tipos de atividade profissional. A perspectiva do empreendedorismo e essa perspectiva que vem se construindo, e aí eu reforço, acredito que principalmente a partir da lei do microempreendedor individual, é uma perspectiva onde essa mulher tem um lugar social para chamar de dela. Sim. Acho que a Cíntia também, né, na Casa do Cuidado, você trabalha bastante, né, Cíntia, com empreendedorismo feminino e economia solidária. E eu queria que você pudesse trazer, assim, as suas impressões aí, da sua experiência para esse tema agora. Eu acho que a gente precisa também fazer um recorte do lugar onde a gente está, onde a gente vivencia, né, e lembrar que o trabalho feminino não remunerado, ele sustenta o mundo. O cuidado, né, na sua essência, ele sempre foi delegado e colocado para as mulheres fazerem, né? Porque cuidar é amor. Continuam vendo o cuidado como essa forma romantizada.
Eu estou vindo da Semana de Inovação do Governo Federal, né, do Ministério do Desenvolvimento da Assistência Social, Família e Combate à Fome, e o tema cuidado era o tema central da mesa lá e de toda a Semana de Tecnologia, né. Tive o prazer de conhecer a dona Creuza Oliveira, que acabou de receber, né, o primeiro título da UFBA, né, da Universidade Federal da Bahia, com título de doutor honoris causa, e a mulher é espetacular. Quando ela traz essa perspectiva do cuidado e ela faz um paralelo do cuidado como o trabalho doméstico, né? Porque para a grande maioria das pessoas, e para mim também até há pouco tempo, o trabalho doméstico era aquele trabalho só feito em casa, né? Que aí a gente pensa, é a passadeira, é a arrumadeira, é a mulher que vai fazer a comida, e ela traz uma outra perspectiva, dos empregados domésticos, e aí ela faz um recorte de gênero também, colocando o homem nessa pauta. O chofer é empregado doméstico. O cara que vai cuidar do seu jardim é um empregado doméstico. E a gente começa a ter uma outra lógica de que esse trabalho, né, que é um trabalho invisibilizado, e aí, como as companheiras colocaram também, agora a gente tem um valor para esse trabalho, porque se a gente não faz, vai ter alguém para fazer esse trabalho, né? Uma outra perspectiva que a gente quase não para pensar, né, sobre o cuidado do que a gente vai comer, do que a gente vai se alimentar, né, do trabalho do cuidado com o meio ambiente, com o planeta. E o cuidado como uma forma romantizada que não é, né? Se a gente tem um demarcador de classe, de raça e de gênero do que é esse cuidado, a gente está falando não só do CEP de onde essas pessoas estão, e a gente também está falando do CPF dessas pessoas. Então, quando a gente coloca um holofote nesse tema do cuidado e a gente não é cuidadosa para poder tratá-lo, a gente começa na mesma coisa de que a gente vai ser uma microempreendedora individual de sucesso. Nas favelas e nas periferias, né, a gente tem esse retrato dessa mulher que ascendeu, né, dessa mulher que conseguiu, de alguma forma, colocar a luz no seu trabalho. Eu tenho lá o meu microempreendedorismo, né, tenho o meu MEI, que eu pago todo mês, mas eu conheço centenas de mulheres que não são microempreendedora individual porque não tem dinheiro para pagar mensalmente. Porque se ela abre um PJ, ela tem uma conta no banco. Agora tem o Cora que te dá algumas facilidades, mas para você, pelo menos aqui em Duque de Caxias, para você emitir uma nota fiscal, você tem que pagar uma mensalidade anual. Então, assim, eu acho que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família, né, o MDS, que traz uma Secretaria Nacional de Cuidados e Família, né, se eles não sentarem com a gente para dialogar e para ouvir, né, o que a gente tem a dizer, o que é realmente esse cuidado, vai ser mais uma política que vai ser engavetada. Porque se eles não dão a condições de que a gente, né, mulheres de favelas e periferias, e também não só desse lugar, possa trazer quais são os seus recortes dos seus lugares onde elas estão, a política vai vir de cima para baixo. E a gente sabe exatamente quando a política vem de cima para baixo o que acontece. Ela não acontece na ponta, ela não acontece lá nas mulheres que precisam fazer as suas gambiarras sociais dentro de favelas e periferias para fazer um rodízio, por exemplo, aqui no espaço onde eu atendo, no condomínio Minha Casa Minha Vida, Santa Lúcia e Santa Helena, com quase 500 famílias morando nesse lugar. Quem vai ser o rodízio da semana que vai tomar conta das crianças para a mãe fazer uma faxina para ganhar um dinheiro? Então, assim, ou a gente começa a entender que essa política do cuidado, né, que é um pouco do tema que a gente traz aqui, os desafios e enfrentamentos do trabalho do cuidado no Brasil, ou a gente senta para escutar essas mulheres, ou essa política vai ser atravessada e não vai atingir a ponta, sabe? Ou a gente entende o que a gente está fazendo aqui, ou a gente vai ser engolida pelo sistema o tempo todo. Porque o capital, ele não quer saber do cuidado, ele quer saber de ferrar a gente o tempo todo. Ou a gente se aquilomba para a gente poder ter soluções reais para as nossas e para os nossos, ou a gente vai ser atravessado o tempo todo. Brevemente, posso só complementar, porque era o visível e o invisível, né? O que é visível e o que é invisível e de quem é esse empreendedorismo feminino que a gente está falando. Então, quando a própria Cíntia traz que essa mulher ela não consegue pagar uma taxa do MEI,
essa mulher, ela não é empreendedora. É por isso, é nessa tecla que eu venho batendo. Ela não é empreendedora, ela não sabe o que é gerenciar um negócio, ela está fazendo uma coisa para sobreviver. Só que existe um outro grupo imenso de mulheres que é sim empreendedora, que está dentro do empreendedorismo feminino, que é atravessada pelo cuidado, e a gente precisa olhar para essa mulher também, que ela não consegue voltar para um mercado de trabalho formal, que ela está fazendo ali, e em geral essa mulher ela devolve a produção dela para a comunidade, para a família, para o orçamento doméstico, e faz com que toda uma comunidade se fortaleça a partir desse empreender dela, que não é um empreender que não dá condições de você pagar. Então, eu acho que o que nessa discussão toda, dentro da perspectiva do empreendedorismo feminino, o que eu venho trazendo e falando cada vez mais forte, porque a gente sempre tem o discurso romantização versus precarização. Mas tá bom, de quem você está falando? Né? Para quem você está falando? E é muito bacana ela trazer essa parte de que temos que ser ouvidas, porque cada vez mais a gente discute a necessidade de que a política pública ela precisa de base de dados. Se a gente não tem uma base de dados com recorte de gênero, como que a gente toma decisão? Se a gente não escuta essas pessoas lá no ministério, como que essa política vai ser feita? Uma fala do Nego Bispo, né, quando ele fala do cuidado nas comunidades quilombolas, né? A Lucilene trouxe muito também da ideia da OCA, né? Que as crianças estão ali olhadas por todos, cuidadas por todos, os idosos estão ali vistos por todos, né? A comunidade está junta se cuidando. Isso é um ponto que eu acho que a gente podia explorar e talvez assim trazer a ideia do bem viver e um pensar diferente dentro de outras realidades que a gente sabe que acontecem e como a gente pode trazer essa sua experiência, Cíntia, que você trouxe, para fora das favelas, das comunidades, né? Porque como a gente traz esse ensinamento para o lugar que a gente falou aqui da verticalização das cidades, né? Como você traz essa prática comunitária para uma vida tão individualista, tão cada vez mais estreita nesse conceito neoliberal, né? Isso é um desafio. Quando a gente fala de cuidado, a gente tem um pensamento muito abstrato do cuidado. E eu acho que tem também uma diferença na teoria, quando a gente fala trabalho não remunerado dentro das famílias, botar a criança para tomar banho, fazer comida, levar para a escola e tal. E eu acho que tem um outro setor, que é o cuidado de saúde, né? Pessoas que necessitam de cuidado, pessoas idosas dentro da família, né? Isso que a gente está falando, as pessoas estão envelhecendo, estão durando mais, estão nascendo menos, e as mulheres se sobrecarregando nesse trabalho de cuidado. Então, assim, eu acho interessante a gente fazer essa diferenciação. Eu queria voltar um pouco na ideia do MEI, quando a gente pensa do microempreendedor, que tem um histórico, né? A partir das políticas neoliberais que começam nos anos 90 e vão se intensificando, a ideia é a redução do tamanho do Estado, a eliminação das políticas sociais e, a partir daí, cada um fica por conta dele mesmo. Então, a gente tem uma individualização e a individualização, inclusive, você busca o seu resultado. E como uma saída para isso, por exemplo, é a política de facilitação do endividamento das famílias. Então, eu não tenho uma política pública, mas você se endivida e vai buscar sua qualidade de vida. E a resposta é, se eu não conseguir, é porque eu não sou boa o bastante, não sou eficiente, né? Que é a ideia do loser americano, do perdedor, que você não conseguiu se dar bem no mercado é porque você não batalhou bastante, não correu muito atrás, não fez muito esforço ou coisas que tais. Que é a ideia da meritocracia também. Da meritocracia. Então, a ideia das políticas neoliberais é a saída do Estado. Então, o Estado fica mínimo e, a partir daí, então, cada um busca o seu bem-estar vai vir a partir do que você consegue de renda no mercado de trabalho. Então, a gente simplesmente querer que as mulheres vão para o mercado de trabalho não é a solução também quando a gente discute cuidado. Não é por aí que a gente vai reduzir desigualdade de gênero, reduzir violência contra as mulheres ou uma visão
de desigual, né? As mulheres são menos capazes, as mulheres assumem postos de emprego semelhantes aos homens e ganham menos que os homens. Elas são, na hora de escolher quem vai assumir um posto de gerência, de direção, elas são bypassadas, elas não são as preferidas. Então, essa desigualdade, ela não termina simplesmente a gente construindo alguma estrutura de cuidado. Como você muito bem falou, quando a gente fala de cuidado, a gente tem que lembrar que nessa classificação, que é uma classificação mais atual, o cuidado teria que estar integrado com o trabalho não remunerado, os afazeres domésticos. Então, a gente tem que fazer uma discussão sobre redistribuir, né? Ao invés, além de visibilizar a necessidade de cuidado, a gente entender como sociedade que todo mundo precisa de cuidado em algum período da vida. Então, se cuidado faz parte da vida, a primeira coisa é redistribuir melhor entre homens e mulheres. Mas não é bastante, porque a gente não quer que a família seja responsável pelo cuidado. As famílias não dão conta desse cuidado. As famílias hoje são menores, individualizadas, não moram numa comunidade. A gente mora num bairro em que as pessoas mal se conhecem, então não somos uma comunidade, né? As soluções melhores que a gente vê estão sempre quando as pessoas estão em comunidade, quando elas agem em grupo, essas são as melhores soluções. Então a gente tem que entender que a distribuição não basta fazer uma redistribuição dentro da família, entre homens e mulheres, os homens entenderem que isso não é só trabalho de mulher, né? Educar criancinha desde pequenininha, como faz os países nórdicos, na pré-escola, os menininhos e as menininhas vão aprender a dar banho no bebê, a varrer a casinha, brincar de casinha como coisa normal de menino e menina, isso não vai ser bastante. A gente precisa distribuir cuidado entre a família e o resto da sociedade, que implica o Estado e o setor privado e a própria comunidade. O setor privado não está ausente disso. A gente precisa, então, de horários de trabalho mais flexíveis para as pessoas poderem ter direito a fazer cuidado. A gente precisa de licença parental e não só licença maternal. Por quê? Porque quando as mulheres são contratadas, elas têm filho. E quando elas têm filho, elas ficam mais tempo fora do mercado de trabalho do que os homens. Os homens ficam 15 dias, uma semana, 15 dias, 10 dias, já voltam para o trabalho. As mulheres ficam 6 meses. Então, na hora que elas são contratadas, elas são vistas como diferentes. Quando a gente faz uma licença parental, a gente vai ver as duas pessoas, homens e mulheres, têm filhos. Porque nós somos humanos e os humanos fazem cuidado e necessitam de cuidado. Essa redistribuição tem que ser feita em termos sociais, no grupo social, na sociedade como um todo. A gente tem que implicar isso as empresas privadas, a gente tem que implicar o Estado no seu papel de política social. Então a gente tem que voltar lá atrás e relembrar que a gente quer o Estado fazendo política social, porque é o Estado responsável por fazer políticas, quem é capaz de promover a redução de desigualdade de renda, de desigualdade racial, como as cotas têm mostrado isso nas universidades, e a desigualdade de gênero. Isso tem que partir do Estado. O Estado tem um papel ativo nisso, inclusive fazendo a mudança no setor privado. É a partir de leis, de incentivos, de impostos, que você faz o setor privado mudar a sua ação, a forma de agir na economia. Então, isso é um conjunto todo. Não basta a gente ter uma casa de cuidado. Isso não resolve os cuidados, não resolve a desigualdade de gênero, não resolve a desigualdade racial. Mas é um bom começo, não vou deixar de falar isso. Eu acho que a escolarização é o começo mais importante. Creche, pré-escola e escola até 14 anos de tempo integral, de qualidade, com vaga suficiente para toda a comunidade que necessitar, ou seja, universalizar o acesso. O Brasil tem um acesso, quando a gente olha percentual das crianças por idade que está na escola, a gente tem uma cobertura bastante ampla, 96%, 97%, principalmente no fundamental. Mas quando a gente olha, à medida que isso acontece, na creche só 30% das crianças até 3 anos, até 5 anos a gente tem 56% de cobertura. Só que esse 56%, boa parte disso está no privado, são as pessoas mesmo que pagam a creche ou uma babá. E quando a gente olha a cobertura das escolas, a gente tem o percentual de jovens que estão fora da escola por impossibilidade de estar lá. Então, quando a gente olha o jovem
menino, né, rapaz, de 14 a 29 anos de idade, mais de 50% deles estão fora da escola porque tem que trabalhar. Então, isso tem a ver com desigualdade de renda, desigualdade social. Pobreza. E quando a gente olha as meninas da mesma idade, quase 50% delas estão fora das escolas porque elas ou engravidaram ou cuidam de alguém. Então, o cuidado é básico, a gente ter estruturas de cuidado é básico para essas jovens poderem, por exemplo, voltar à escola, completar o seu ciclo educacional e entrar no mercado de trabalho em faixas de renda mais alta. É a possibilidade dela sair da pobreza. Porque hoje a gente mantém um ciclo de pobreza, que é a mãe com filhos que é pobre, a tendência é essa família permanecer pobre. A mãe não pode ter renda suficiente no mercado de trabalho, os filhos dela são pobres e essa pobreza, a gente replica a pobreza. Então, uma forma de quebrar ciclos de pobreza é dar possibilidade, é a gente dar, como o Amartya Sen diz, a gente dá possibilidade para cada um desenvolver suas capacidades. A gente está perdendo capacidades, né? Tem um montão de jovens aí que estão simplesmente perdidos, a gente não está alcançando esses jovens. Então, simplesmente, o cuidado, eu concordo com a Cíntia, é uma discussão muito complexa. E a gente tem que ouvir, sim, quem está trabalhando, como a Marcele falou, a gente precisa de estatísticas de gênero, de raça, social, porque a partir dessas estatísticas a gente pode dizer alguma coisa, né? A gente pode classificar como essa política pode funcionar ou não. A gente não pode simplesmente receber uma política de cima para baixo com pessoas, homens brancos, classe média, que não discutiram nunca o assunto, fazerem legislação sobre cuidado. E a questão da creche, ela é fundamental para a questão do cuidado, né? Eu acredito na escolarização como um ponto de partida e chegada para que essa mulher mude a sua condição. E a educação pode ser uma margem de romper com esses ciclos de violência, né? Porque e ainda tem uma outra questão que eu não vou entrar aqui, mas eu acho que a gente precisa estar com o nosso radar muito bem antenado, que é a questão religiosa. Né? A questão religiosa, ela pauta o cuidado, porque a Bíblia diz que você tem que cuidar da sua família e do seu marido. E essa tarefa não é distribuída com as outras pessoas porque você é a pessoa que tem que fazer isso na sua casa. Você foi predestinada a fazer isso. Então, assim, a gente precisa ter muito assim cuidado. Como o tema da violência doméstica, né? Que eu acho que também é muito relacionado, a gente ainda não falou disso aqui, né? Mas o link entre a não autonomia financeira e a possibilidade muito maior dessa mulher também sofrer violência doméstica, né? Eu queria fazer uma observação que a Cíntia traz, que as periferias, elas funcionam em dinâmicas próprias, as favelas e comunidades funcionam em dinâmicas próprias. O Rio de Janeiro é um caso que, de fato, tem que ser escutado e estudado, mas estudado a partir de quem faz parte da comunidade, de quem faz parte da favela, de quem faz parte da Baixada. Crioula está com a campanha, né, Crescer com Cuidado, mobilizar por mais creches. Eu vou trazer um dado aqui que eu acho importante. De acordo com o relatório sobre o perfil das pessoas atendidas pela DPE do Rio de Janeiro, né, em busca de vagas em creche em 2023, a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro são as mulheres negras que aguardam na fila. 75% das mulheres negras são as mulheres que aguardam na fila. Segundo essa mesma pesquisa, 70,3% destas mulheres negras são as principais responsáveis ou únicas responsáveis pela renda e pelas crianças. Tem um relato que 62% destas mulheres negras que aguardam na fila afirmam já ter perdido algum emprego devido à falta de vagas em creches para os seus filhos. Isso é de 2023. O cuidado precisa ser pautado a partir da ótica do direito. A gente precisa olhar o fazer da comunidade e o fazer da favela como algo empírico, que a favela constrói tecnologias. Escutar as pessoas é escutar quais são as alternativas que elas ou criaram ou pensam em criar para pensar em projetos de lei. Eles nos representam. É um processo de participação social. Projetos de lei e políticas públicas, Exato. né?
Ótima contribuição, Juliana. Vou fechar um pouco falando da política social. Eu fico muito preocupada como que a gente pode fazer políticas públicas se há um movimento de tomada do Estado também, né? Uhum. Então, por isso que eu acho que a representatividade, as eleições são muito importantes para a gente colocar pessoas representativas das várias camadas sociais brasileiras para elas terem voz e dizerem aqui não é assim, para a gente deixar de ter uma política que, na média, é decidido por homens brancos de classe média ou média alta. Pouca representatividade. A gente tem pouca representatividade feminina, a gente não chegou nem perto dos 30%, imagina 50%. A mesma coisa para as pessoas racializadas, uma representação baixíssima. As indígenas, o Estado, o país não está funcionando como uma comunidade. Como que a gente faz ser uma cidade coletiva, né? O orçamento tem que passar pela gente tem que saber como decidem. Então, eu fico esperançosa nesse sentido, que esse discurso, por conta da crise ambiental, do aquecimento global, do baixo compromisso da maioria dos países em relação à questão ambiental e de desigualdade de gênero e de raça, a gente não alcançou ainda nenhum dos objetivos do ODS 5, de redução de desigualdade de gênero. Então, eu fico esperançosa quando eu ouço pessoas que ganharam o Prêmio Nobel ou que estão em postos importantes em instituições internacionais que têm um discurso nesse sentido. Não, precisamos de políticas fiscais ativas. Apesar de termos um movimento mundial de uma direita que está ganhando poder em todos os países. Eu acho que é um momento, a gente está num momento bastante crítico, mas eu acho que, não sei, eu fico esperançosa por essa parte de fala desse espaço e as próprias comunidades trazendo soluções apropriadas, soluções delas. O Estado não está aí, eu vou fazer alguma coisa. Então é isso que eu acho que me dá esperança, mas a gente precisa fazer a inclusão, a gente precisa deixar de ser um país, uma cidade partida, né? A gente está falando de disputa de poder, né? Acho que quanto mais tivermos mulheres na gestão pública, e esse é um lugar que é recente para mim, tem pouco mais de um ano que eu estou nele, mas que é bastante desafiador. E aí, quando a gente vê os números das últimas eleições municipais, né, nós temos 92 municípios no estado do Rio de Janeiro e só 13 prefeitas foram eleitas. Criar cada vez mais consciência de que precisamos ter mulheres nesses lugares para que as nossas pautas sejam de fato desenvolvidas e implementadas é muito fundamental, para além do debate, né, para que as proposições possam realmente transformar a vida das pessoas, impactar a vida das pessoas. E a sabedoria, a tecnologia das comunidades é muito importante, mas principalmente ter representatividade no lugar de poder é o que vai fazer a gente evoluir enquanto sociedade e tentar diminuir as desigualdades, né? Eu concordo com a Marcela. E essa questão, quando você traz da diminuição do número de mulheres ocupando o executivo e o legislativo, isso é muito relativo, porque a gente precisa de mulheres que nos representem. A cidade que a gente ocupa e os lugares que a gente ocupa, eu costumo dizer que a gente tem que ocupar o parlamento, a gente tem que ocupar os conselhos municipais, a gente tem que ocupar todos os lugares, porque a gente só consegue colocar que as coisas realmente funcionem quando a gente está ali para poder pautar as nossas demandas. Então, eu acho que uma coisa importante que a gente precisa, enquanto mulher de periferia, é fazer com que as nossas vozes sejam ecoadas em todos os espaços, né? A gente precisa estar bem representada nesses lugares, né? Então, assim, a gente tem que ocupar, acho que é uma coisa que fica muito marcante aqui no nosso encontro de hoje, é ocupar todos os espaços de poder. Vocês trouxeram assim pontos muito importantes, quer dizer, a participação das mulheres em todos os espaços, também nos espaços de poder, a construção de políticas públicas pensadas por essas mulheres, né, dentro de todas as especificidades que a gente trouxe aqui. E essa escuta e essa implementação, Cíntia, que a gente chamou aqui de tecnologia das comunidades, né? O que está sendo criado pelas pessoas que não estão sendo atendidas pelo Estado há séculos. O que foi criado? Que isso se concretize em políticas públicas inclusivas para todos os setores da sociedade, especialmente para os setores mais desprovidos da presença do Estado.
E eu agradeço enormemente, foi uma honra receber aqui Juliana, Marcele, Cíntia, Lucilene. É um tempo corrido, né? Não dá pra gente falar sobre tudo, mas eu acho que a gente falou sobre alguns pontos principais aqui e muita coisa para refletir. Esse foi o podcast da Sépia, com o apoio do Ministério das Mulheres. Não deixem de escutar os outros episódios dos podcasts da Sépia. Gente, um beijo para todas vocês. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Prazer, Cíntia, mesmo assim à distância. Foi um coro.